Ó São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, nós vos saudamos hoje, com a humildade que nasce em nossos corações e com a confiança que nos faz levantar a voz. Nós, vossos servos e vossas servas, que caminhamos neste mundo cheio de provas, viemos a ti, guerreiro da luz, para pedir a vossa bênção e a vossa poderosa intercessão. Olhai por nós, ó Miguel, que levais a espada da verdade e o escudo da fé inabalável. Nós vos chamamos, anjo forte, para que sejais a nossa proteção e o nosso refúgio seguro. Antes de continuarmos esta corrente de fé, pedimos que nos diga nos comentários de onde você une seu coração ao nosso, para que a força desta oração coletiva alcance todos os cantos do mundo. Que este momento seja um espaço sagrado de paz. Permita que a luz divina desperte em nós enquanto seguimos juntos. Deixemos de lado as preocupações e abramos nossas almas para receber a energia que nos cerca. Agora, unidos em fé e intenção, continuamos nossa prece. Nós dobramos nossos joelhos, ó Miguel, e erguemos nossas almas em súplica. A nossa maior riqueza, Arcanjo Santo, é a nossa família, é o nosso lar, que construímos com suor, com lágrimas e com muito amor. É ali que reside a nossa paz. É ali que plantamos a semente da esperança. E é ali que o inimigo, muitas vezes, tenta entrar para semear discórdia e dor. Por isso nós vos pedimos com o fervor de quem precisa de amparo. Colocai a vossa guarda armada ao redor de nossa casa. Colocai anjos sentinelas em cada porta, em cada janela, em cada canto da nossa morada. Que a vossa espada, Miguel, seja a fronteira que o mal não pode atravessar. Que vossas asas se estendam sobre o nosso teto, formando um manto protetor contra toda investida de escuridão, contra todo perigo visível ou invisível. Nós vos pedimos proteção para os nossos filhos e filhas, desde os pequenos que estão crescendo, até aqueles que já se tornaram adultos e caminham por terras distantes, que eles sintam a vossa presença constante como uma sombra amiga que os segue e os livra dos laços do mal. Livrai-os dos maus caminhos, das más companhias, das tentações que enfraquecem a alma e roubam a inocência. Ensinai-os a serem fortes, Miguel, a terem a fé como escudo e a verdade como arma contra a mentira do mundo. Pedimos a vossa proteção para os pais e mães de nossas famílias, que carregam o peso do sustento, da responsabilidade e da preocupação. Fortalecei-os na labuta diária. Dai-lhes saúde e vigor para cumprir a sua missão de guiar e amar. Que eles não percam a esperança diante das dificuldades financeiras, dos problemas no trabalho ou das doenças que tentam abater o corpo e o espírito. Que a luz de Deus, através de vossas mãos, ilumine o caminho de todo chefe de família, para que ele tome as decisões certas, pautadas na justiça e no amor. Protegei, Arcanjo Miguel, também os nossos idosos, os avós e as avós, que são a nossa história e a nossa raiz. Guardai-os das dores da solidão, do esquecimento e de todo tipo de abandono ou negligência. Que a velhice seja um tempo de paz e de colheita de bons frutos, e que o respeito deles seja honrado por todas as gerações. Nós vos rogamos que a vossa força desfaça as intrigas, as fofocas e os mal-entendidos que tentam quebrar a união familiar. Que a inveja, o ciúme e o rancor sejam expulsos para bem longe de nossas relações. Que prevaleça o perdão que cura, a paciência que constrói e o amor que tudo suporta. Que o nosso lar seja um ninho de paz, onde cada membro se sinta acolhido e seguro. Livrai-nos, São Miguel, das doenças incuráveis, dos acidentes inesperados, dos assaltos na rua e de toda a violência que assola as nossas cidades e comunidades. Colocai vossos anjos guardiões como muralhas vivas em torno de nós. Quando saímos para o trabalho, quando viajamos e quando retornamos ao descanso do lar. Nós vos pedimos, guerreiro celestial, que nos ajudeis a cortar todo e qualquer laço negativo que possa estar nos prendendo a energias pesadas, a pessoas mal intencionadas ou a influências espirituais que não vêm da luz de Deus. Que a vossa espada flamejante, Miguel, corte de uma vez por todas todo o feitiço, toda macumba,
ou bruxaria, toda praga e maldição que tenha sido lançada contra a nossa felicidade. Que o sangue de Cristo nos lave e nos purifique, e que a vossa proteção nos esconde debaixo do manto divino. Nós vos pedimos que o amor e a harmonia sejam os alimentos diários em nossa mesa, que a alegria de viver seja a canção que embala os nossos dias. Que a vossa firmeza nos inspire a sermos pessoas melhores, mais justas, mais pacientes e mais dedicadas à verdade. Se houver discórdia entre irmãos, se houver desentendimento entre casais, intervinde, Arcanjo da Paz, trazendo a reconciliação e o entendimento mútuo. Nós precisamos da vossa intervenção, São Miguel, para que o nosso espírito não se abata diante das lutas, para que a nossa fé não se apague diante dos fracassos aparentes. Nós sabemos que as tribulações vêm, mas sabemos também que a vossa presença nos dá a certeza da vitória. Cobri-nos com o vosso manto azul e dourado, e não permitais que a tristeza se instale em nossa alma, nem que o desespero roube a nossa capacidade de confiar no amanhã. Que cada passo que dermos seja guiado pela vossa sabedoria, que cada palavra que dissermos seja marcada pela vossa verdade, e que cada ação que fizermos seja abençoada com a vossa força. Para selar esta aliança de fé em nossos espíritos, nós vos convidamos a escrever com confiança nos comentários: São Miguel Arcanjo, eu aceito o tema proteção da família em minha vida e em minha família. Sintamos a força de milhares de corações que, neste exato momento, se unem a nós neste propósito. Sintamos essa energia coletiva, essa corrente de fé que se forma, elevando todas as nossas petições ao trono divino. Continuamos nossa prece, ó glorioso Arcanjo, com a certeza de que somos ouvidos e com a certeza de que a vossa proteção já está agindo em cada detalhe de nossas vidas. Nós vos agradecemos de antemão pela paz que já sentimos descer sobre o nosso lar, pela segurança que envolve os nossos filhos, pela serenidade que acalma os nossos medos. Nós vos pedimos que o poder do Espírito Santo nos envolva e que a vossa luz afaste toda sombra de tristeza, de doença, de ruína. Que o vosso brado de guerra, aquele brado que derrotou o dragão no céu, se repita em nossa casa e expulse dali tudo o que não presta, tudo o que é pesado e tudo o que vem para destruir. Nós vos entregamos, São Miguel, a nossa saúde física, para que sejamos fortes e capazes de trabalhar e servir, a nossa saúde mental, para que a ansiedade e a depressão não nos dominem, e a nossa saúde espiritual, para que a nossa conexão com o divino jamais seja cortada. Sede o nosso terapeuta celestial, que cura as feridas da alma, que restaura os sonhos perdidos e que nos ensina a amar como Jesus amou. Que o vosso olhar vigilante esteja sobre aqueles membros da família que estão passando por vícios, por dependências químicas ou por caminhos de autodestruição. Colocai-os sob a vossa custódia, Miguel, e dai-lhes a força e o desejo de se libertarem dessas correntes. Que a vossa luz revele a eles o caminho da sobriedade e da recuperação, e que a família seja o primeiro lugar de acolhimento e perdão. Nós vos pedimos, de todo o nosso coração, que vós sejais o nosso defensor no último instante da vida, que estejais ao nosso lado quando a grande passagem chegar, para que possamos enfrentar o julgamento com serenidade, sabendo que lutamos o bom combate e que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não permitais, Miguel, que o inimigo de nossas almas tenha domínio sobre nós ou sobre qualquer um de nossos entes queridos. Selai-nos com o vosso sinal sagrado, o sinal da vitória de Deus, e guiai-nos sempre, sempre, no caminho que leva à morada eterna. Livrai-nos da tentação de desistir, de maldizer a vida, de cair no desânimo. Nós vos consagramos, São Miguel Arcanjo, a nossa casa, as nossas finanças, os nossos projetos, os nossos relacionamentos, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Tudo o que somos e tudo o que temos está sob a vossa poderosa intercessão. Colocai o vosso cadeado de luz na porta da inveja e arremessai para longe toda a maldade que nos cerca. Que a nossa fé se torne uma rocha firme,
que não se abala pelas tempestades da vida, que a vossa coragem nos contagie para enfrentarmos os desafios de cabeça erguida e com a certeza de que Deus é por nós. Quem poderá ser contra nós, São Miguel? E se vós sois o nosso escudeiro fiel, ninguém. Não há quem consiga quebrar a aliança que fizemos hoje, neste momento sagrado de oração. Nós queremos viver em paz. Queremos que os nossos filhos cresçam em um ambiente de amor e respeito. Queremos que a nossa família seja um reflexo da Sagrada Família de Nazaré. Protegei, Arcanjo Miguel, cada um de nós individualmente, e protegei o nosso núcleo familiar como um todo. Sede a flecha que aponta a direção certa. Sede o leme que nos impede de naufragar nos mares revoltos deste mundo. Nós vos chamamos, nós vos clamamos, nós vos invocamos. Venha, Arcanjo Miguel, venha com a vossa legião de anjos guerreiros e faça morada conosco, para nos guardar de noite e para nos proteger de dia. Seja a nossa sombra ao meio-dia e a nossa luz na escuridão da madrugada. Que a vossa glória nos envolva completamente e nos faça invisíveis aos olhos de quem deseja o nosso mal. Transformai toda a energia negativa lançada contra nós em bênçãos e em luz. Que o mal retorne ao seu lugar de origem, sem nos causar dano algum. Nós confiamos em vós, Arcanjo de Deus. Nós esperamos na vossa promessa de defesa. E nós agradecemos por esta corrente de amor e proteção que tecemos hoje. Que a harmonia desça sobre o nosso lar, que a prosperidade nos alcance e que a saúde seja restaurada onde houver enfermidade. Amém. Nós vos agradecemos por terdes ouvido a nossa súplica coletiva e por estardes conosco nesta jornada de fé. Olhai por nós, hoje e sempre, sob a luz de Deus Pai Todo-Poderoso e sob a proteção do vosso escudo. Amém. Arcanjo Miguel, nós continuamos a pedir com nossos corações abertos e simples que o seu escudo de luz se torne a nossa muralha, a nossa cerca invisível em torno de tudo o que chamamos de nosso, de tudo o que nos é precioso. Olhe, São Miguel, para a vida de cada um de nós, que formamos esta família, esta comunidade de amor. Sabemos que a luta não é só lá fora, nas ruas perigosas ou nos caminhos escuros. A luta muitas vezes começa aqui dentro, no silêncio da nossa mente, no cansaço do nosso espírito. Por isso, Senhor dos Exércitos, pedimos sua força para proteger a nossa paz interna. Proteja, Miguel, as mentes dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos idosos. Que o medo, que é um ladrão silencioso, não consiga roubar a alegria deles. Que a ansiedade, que aperta o peito como uma corrente fria, seja banida pelo calor da sua presença. Se houver preocupação com o futuro, Arcanjo Guerreiro, corte essa preocupação. Diga aos nossos corações para confiarem, para ficarem quietos, para respirarem fundo. Ajude-nos a entender que o amanhã está nas mãos de Deus e que o hoje só precisa da sua paz. Visite os quartos, Miguel. Quando a noite chegar e as luzes se apagarem, que o seu manto azul e forte cubra cada cama. Que o sono seja calmo, Arcanjo. Que os pesadelos, que são flechas do inimigo tentando machucar, não encontrem alvo em nossos sonhos. Que durmamos como crianças inocentes, sabendo que você vigia a porta e a janela. E se algum de nós tiver insônia por causa de um pensamento ruim ou de uma tristeza que não passa, sente-se ao lado, Miguel. Sussurre palavras de esperança. Lembre-nos de que a escuridão da noite não dura para sempre e que a sua luz é maior do que qualquer sombra. Arcanjo de Deus, sabemos que a família é um presente, mas também é um desafio diário. As pessoas se cansam, as palavras saem erradas, e o amor, às vezes, se esconde atrás do orgulho ou do estresse do dia. Pedimos que você impeça a divisão. Não deixe que a raiva, mesmo a pequena raiva, vire fenda entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Quando a voz for levantada, quando o tom for de briga ou desrespeito, interceda, Miguel. Coloque sua espada entre nós e a palavra que vai ferir. Dê-nos a sabedoria de ficar em silêncio quando precisamos e a doçura de falar quando é preciso acalmar. Proteja, em especial, a comunicação em casa, Arcanjo. Que a nossa mesa não seja lugar de acusação, mas de partilha e de riso. Que o nosso lar não seja um campo de batalha,
mas um porto seguro onde todos se sentem vistos e amados, exatamente como são. Se houver mágoa antiga, aquela ferida que ficou escondida e que de repente volta a doer. Ajude-nos a perdoar, Arcanjo Miguel. Dê-nos a coragem de pedir perdão primeiro, mesmo que achemos que o erro não é totalmente nosso. Porque a união da família vale mais do que ter razão. Não é, Miguel? Corte todo o nó de ressentimento. Desfaça as teias de intriga e de fofoca que tentam entrar pela porta dos vizinhos ou pelas redes de comunicação. Tudo o que for para causar desconfiança e quebrar os laços de afeto, seja queimado pela chama do seu espírito, Miguel. Que a nossa casa seja um lugar onde o amor é o ar que respiramos e o perdão é o pão de cada dia. Miguel Arcanjo, você é o guardião dos caminhos. Nós saímos de casa todos os dias para trabalhar, para estudar, para buscar o pão. E o mundo lá fora é rápido, é cheio de perigos, de distrações e de armadilhas. Pedimos que você caminhe conosco, Arcanjo. Se o carro estiver na estrada, que você seja o nosso copiloto, afastando a imprudência, protegendo contra acidentes, banindo o cansaço que cega. Se andarmos a pé, que o chão sob nossos pés seja seguro e que os olhos dos mal-intencionados não nos vejam. Abençoe o trabalho de cada um que sustenta este lar. Que a honestidade seja a nossa marca, que não haja inveja contra nós e que nós não tenhamos inveja de ninguém. Proteja as nossas finanças, Miguel, para que o que é nosso não seja roubado e que a bênção da fartura simples esteja sempre presente na nossa despensa. E quando voltarmos para casa no final do dia, cansados e talvez sobrecarregados, esteja na porta nos esperando, Arcanjo. Tire de nós a poeira e o peso do mundo. Restaure a nossa energia. Ajude-nos a deixar o estresse do lado de fora, para que ele não contamine a paz do nosso ninho. Que cada ida e cada volta seja marcada pela sua proteção visível, Miguel. Que saibamos que não estamos sozinhos, nunca, em nenhum momento da nossa jornada. Que o caminho da escola, o caminho do trabalho, o caminho da igreja, todos sejam vigiados por seus anjos. São Miguel, pedimos que você consagre o nosso lar, a nossa casa, o nosso apartamento, o nosso pequeno espaço, que ele seja um pedaço do céu na terra. Coloque anjos de guarda nos 4 cantos, na porta da frente para filtrar quem entra, na porta de trás para impedir qualquer fuga desnecessária ou medo, nas janelas para que a luz que entra seja pura e a escuridão que tenta espreitar seja dissipada. Qualquer objeto que traga má energia, qualquer presente que tenha vindo com inveja, qualquer palavra maldita que tenha sido dita sobre esta casa, quebre o poder disso, Arcanjo. Limpe o ar, limpe as paredes, limpe os objetos, que a presença de Deus seja tão forte aqui que o mal não consiga respirar, que os nossos vizinhos sintam a paz que irradia do nosso lar, que o nosso testemunho seja de calma e de confiança, para que outros também possam querer essa proteção que você nos dá. Miguel, nós confiamos a nossa vida, os nossos bens, o nosso sono, a nossa união, as nossas brigas, os nossos risos, tudo o que somos enquanto família. Diga ao inimigo, quando ele tentar se aproximar, que esta família já tem dono. Diga a ele que este lar é território sagrado, guardado pela sua espada de fogo e pelo poder do Altíssimo. Nós permanecemos aqui, Miguel, firmes e fortes, debaixo do seu escudo. Continuamos a orar pedindo mais e mais da sua força. Não nos deixe esmorecer, não nos deixe cair no desespero. Que o poder de Deus, através de você, nos mantenha seguros, agora e sempre. Amém. Faltam 3.672 palavras para a meta de 5.000. Bloco gerado, 1.300 palavras. São Miguel Arcanjo, vós que sois a força de Deus na batalha, a muralha firme que nos cerca, continuai a derramar vossa bênção sobre o nosso chão, sobre os nossos lares, sobre cada alma que chamamos de família. Nós vos pedimos, com a humildade de quem precisa de amparo, que vossa luz permaneça acesa dentro das nossas casas, como uma vela que não se apaga, nem pelo vento forte, nem pela chuva que cai. Protegei, Senhor, o nosso e simples lar, o refúgio que construímos com tanto esforço, com tantas lágrimas e esperanças. Que o teto que nos cobre seja vossa armadura.
que as paredes que nos cercam sejam intransponíveis para todo o mal que busca entrar e machucar o que é sagrado. Que o piso que pisamos seja firme, sem armadilhas, sem tropeços que nos façam cair no desânimo ou na discórdia. Sim, Arcanjo de Deus, precisamos que vós vigieis a nossa porta, a porta de entrada e a porta de saída, para que só a paz encontre o caminho de volta, e para que tudo o que for tristeza e dor seja impedido de cruzar o umbral. Olhai, São Miguel, para os quartos de dormir, para o silêncio da noite onde a gente recarrega as forças e se entrega ao descanso. Afastai todo o pesadelo, toda a agonia que tenta roubar a serenidade do sono, que nossos filhos durmam em paz, que nossos velhos descansem sem preocupações, que o sono seja doce e curador, reparando tudo o que o dia cansativo desgastou. Que vossa asa poderosa nos cubra como um cobertor, protegendo-nos do que não podemos ver na escuridão. E quando a manhã chegar, Arcanjo bendito, quando o sol tocar a janela e tivermos que nos levantar para o novo dia, que vossa presença seja a primeira a nos saudar, que a gente possa começar o dia com o coração leve, sem o peso da mágoa de ontem, sem a ansiedade do amanhã que ainda não chegou. Guardai com vossa espada de fogo a mesa de refeição, o lugar sagrado onde partilhamos o pão, o lugar onde trocamos as palavras, onde olhamos nos olhos uns dos outros, que ali, junto ao alimento que nos sustenta, nunca falte a alegria. Que a fome que atinge o corpo não seja a única fome que nos preocupa, mas que a fome de amor e de perdão seja sempre saciada ali, naquele momento de união. Que as brigas bobas, as discussões que parecem pequenas, mas que ferem fundo, que elas sejam caladas pela vossa voz firme de paz. São Miguel, vós conheceis as fraquezas da alma humana, a nossa pressa, a nossa irritação fácil, o quanto somos falhos e imperfeitos. Por isso vos pedimos proteção contra nós mesmos, contra o mal que, sem querer, fazemos uns aos outros. Protegei a língua dos meus familiares, Senhor. Que nenhuma palavra de ofensa, nenhuma acusação injusta, nenhum grito de raiva passe pelos nossos lábios e destrua a semente do bem que plantamos. Que se falarmos, seja para abençoar, para encorajar, para levantar quem caiu. Guardai o nosso silêncio também, para que ele não seja um silêncio de rancor, mas um silêncio que escuta, que respeita o tempo do outro. Protegei, Arcanjo, os pensamentos da nossa família. O pensamento feio que vem sem avisar, a dúvida que nos faz desconfiar, o ciúme bobo que tenta dividir o que é unido. Limpai a nossa mente, afastai as setas da inveja que o mundo lança, para que a gente possa olhar para o outro com olhos de bondade, vendo mais a luz do que a sombra. Nos momentos de desacordo, quando o caminho parece se bifurcar e cada um quer seguir para um lado diferente, sede vós a ponte, a corda que nos puxa de volta para o centro, para a unidade. Mostrai-nos que o amor é sempre maior do que qualquer diferença. Ensinai-nos a pedir perdão, a dizer me desculpe com o coração e a aceitar o perdão com gratidão sincera. Olhai agora, com especial carinho, para os encominhos que percorremos longe de casa. Protegei cada um dos meus que precisa sair, que precisa enfrentar a jornada, seja para o estudo, seja para o trabalho, seja para buscar o sustento. Vós sois o guardião dos viajantes. Quando eles pegarem a estrada, Arcanjo, sede o piloto, sede o protetor daquele veículo, afastando os perigos da pressa, defendendo contra acidentes. Que o retorno seja seguro e rápido, que eles voltem para o nosso ninho com a mesma saúde e integridade com que partiram. E no ambiente de trabalho, que vossa luz os cerque. Protegei-os da injustiça, da maldade de quem só quer tirar vantagem, da fofoca que destrói a reputação. Que eles possam trabalhar com dignidade, com honestidade, e que o suor deles seja abençoado e frutifique, para que nada falte em nossa mesa. Afastai o sentimento de frustração, de que o esforço não vale a pena. São Miguel, vós sois a esperança quando o medo aperta. E o nosso maior medo, Senhor, é ver a saúde da nossa família ser levada embora.
Por isso, vos pedimos que sejais o médico celeste em nosso lar. Protegei-nos das doenças do corpo, daquelas que chegam de repente e nos enfraquecem. Fortalecei a nossa saúde física, os nossos ossos, o nosso sangue, os nossos órgãos vitais, que o corpo seja forte para servir a Deus e a família. E se a doença chegar, porque a vida tem seus tempos de dor, que vossa presença seja um tio alívio na enfermidade. Se alguém da família estiver no leito de dor, ou no hospital, que vós estejais ali segurando a mão, dando força aos médicos e enfermeiros e acalmando o coração de quem sofre. Não permitais o desespero, nem a perda da fé durante a provação. Ajudai-nos a crer que, mesmo na doença, há um propósito de amor e que a cura física ou espiritual virá no tempo certo. Olhai, Senhor, especialmente para a saúde do coração da minha família, para as dores que não se veem, para as tristezas escondidas, para o irmão que se sente sozinho, mesmo estando cercado de gente, para o jovem que luta contra a tentação do mundo e não sabe mais em quem confiar, para o pai e a mãe que se sentem esgotados pelas responsabilidades e pensam em desistir. Sede vós o terapeuta divino, aquele que cura as feridas da alma. Afastai de nós o espírito da depressão, da mágoa antiga que não cicatriza, do vício que aprisiona e destrói. Que a liberdade de Cristo seja a nossa herança e que possamos viver leves, sem o fardo pesado da culpa ou do ressentimento. Que haja sempre na nossa casa uma fonte aberta de esperança, onde possamos beber e renovar a nossa força interior. Sim, São Miguel Arcanjo, que a vossa proteção seja completa, cobrindo o que é visível e o que é invisível, o que é material e o que é espiritual. Que a nossa família seja um território de paz, cercado por vossa luz, onde o maligno não tem poder de entrada nem de permanência. Vigiai sobre o nosso patrimônio, sobre o que construímos com sacrifício, para que não sejamos vítimas da fraude, do roubo ou de perdas que nos levem ao desespero. Que a prosperidade que buscamos seja sempre honesta e abençoada, e que o pouco que temos seja multiplicado pela vossa graça. Que vossa proteção, glorioso arcanjo, nos ensine a não ter medo de viver, a não ter medo de amar e a não ter medo de sonhar. Que a presença de Deus seja tão forte em nossa casa que o amor se torne nosso escudo mais poderoso e o perdão a nossa maior arma contra o mal. Que assim seja por toda a nossa vida e pela vida dos que virão depois de nós. Uma corrente de fé inabalável. E pedimos mais, São Miguel, muito mais. Pedimos que o seu escudo seja forte, que ele seja grande, que ele cubra não apenas as paredes da nossa casa, mas que ele cubra o nosso relacionamento, a nossa convivência diária, o nosso jeito de ser um com o outro, na família. Porque a escuridão, às vezes, ela entra pelas portas que nós mesmos abrimos, não é verdade? Ela entra na pressa, no grito, na falta de paciência, naquela palavra que machuca, que não volta mais, que deixa a cicatriz profunda, ali, no fundo do peito. Meu arcanjo de luz, faça-nos vigias bondosos do nosso próprio temperamento, do nosso próprio coração. Não deixe que a raiva pequena vire tempestade, não deixe que o desentendimento bobo se torne um muro de separação, alto e frio, entre quem se ama de verdade. Lute contra o espírito da briga, contra o demônio da discórdia, contra a voz que sussurra a crítica e que impede o perdão, o abraço que reconecta tudo, que traz a paz de volta. Queremos que o nosso lar seja um ninho de amor, Miguel, um lugar onde a gente possa respirar fundo, sem medo de ser julgado, sem medo de ser ferido, um porto seguro, onde todos são aceitos, onde se pode chorar de cansaço, onde se pode rir de alegria, sem que ninguém diga que é bobagem ou que é exagero. Que a sua espada afaste, Senhor, toda a inveja que vem de fora, aquela energia pesada do vizinho que não deseja o bem, da pessoa que olha para a nossa felicidade e sente dor, sente a pontada ruim. Que toda fofoca, toda intriga, toda mentira lançada contra o nome da nossa família, contra a nossa honra, seja desfeita no ar, seja queimada pela luz da verdade que só o Senhor pode trazer. Proteja os caminhos dos nossos filhos, Miguel Arcanjo.
Eles estão crescendo, Senhor. E o mundo lá fora é muito grande, muito barulhento, muito cheio de promessas vazias que levam para longe, que tiram o foco do bem, da retidão. Vigie os amigos que eles escolhem, os lugares que eles frequentam, as ideias que eles abraçam. Seja a sentinela deles nas horas de prova, nas tentações da juventude, naquela hora em que a pressão dos outros é forte, é quase insuportável, empurrando para o erro. Coloque seus anjos de guarda, poderosos e silenciosos, ao lado de cada um dos nossos jovens, dos nossos pequenos, que eles não se sintam tentados pelos vícios fáceis, pelas fugas da realidade, por tudo aquilo que promete felicidade rápida, mas que destrói a vida, que rouba a inocência, que apaga o brilho dos olhos. Ensine-os a dizer não, Miguel. Ensine-os a ter a coragem do bem, a força interior para escolherem o caminho mais difícil, o caminho da decência, da honestidade, da luz. Faça com que a fé que lhes ensinamos em casa seja a bússola deles, que nunca falha, que os traz de volta para o lar, para a segurança do amor que espera. E olhe pelos pais, São Miguel. Olhe por aqueles que assumiram o sustento da casa, que carregam o peso da responsabilidade, o medo de faltar o necessário, o estresse do trabalho que aperta e que consome a saúde, que rouba as horas de descanso merecido. Abençoe o trabalho deles, Arcanjo. Que as mãos que trabalham sejam produtivas, que os negócios sejam justos, que não haja injustiça, nem exploração, nem perdas que abalam a estrutura da família, que trazem a noite escura da preocupação, do desespero silencioso. Pedimos a proteção física, Miguel, para que a doença grave não nos pegue de surpresa, para que o acidente não retire de nosso meio quem amamos e precisamos tanto, para que a saúde seja mantida, a força renovada a cada manhã, para que possamos cumprir a nossa jornada com dignidade, com a cabeça erguida, com esperança no futuro. Que a nossa velhice, Miguel, a nossa terceira idade, seja coberta por essa luz abençoada, para que nossos avós, nossos idosos, sejam tratados com carinho, com paciência, com a gratidão que merecem, que eles não se sintam esquecidos nem abandonados, nem um peso na vida de ninguém. Que a sabedoria deles seja valorizada, que a presença deles seja uma bênção constante, um tesouro de histórias e de fé para toda a casa. Não permita, Arcanjo Santo, que a solidão entre em nosso lar. Seja lá a solidão do corpo, quando estamos sós na casa grande, ou a solidão da alma, quando estamos rodeados de gente, mas ninguém nos entende, ninguém nos escuta de verdade. Que haja sempre um ouvido atento, um ombro amigo, um colo quente dentro da nossa família, para acolher a dor, para celebrar a vitória, para simplesmente estar junto, na simplicidade do dia a dia. Nós clamamos a sua intercessão contra os males morais, Miguel, contra o vício que engana, que destrói a mente e afasta de Deus, contra o julgamento duro que fazemos uns dos outros, contra a falta de perdão que endurece o coração como pedra. Liberte a nossa família de todo e qualquer laço que nos prende ao passado ruim, as mágoas não resolvidas, as heranças negativas que vieram dos nossos pais, dos nossos avós, e que teimam em se repetir, em nos fazer sofrer do mesmo jeito, nas novas gerações. Que o Senhor corte com sua espada flamejante toda a maldição hereditária, todo o peso pesado, que não nos pertence mais, que não deve mais fazer parte da nossa história de amor e de fé. Queremos que a paz de Cristo domine a nossa casa, aquela paz que o mundo não entende, mas que acalma a tempestade no peito, que nos faz dormir tranquilos, mesmo quando há problemas grandes, esperando pela manhã. Seja o nosso anjo protetor, Miguel, o mais zeloso, o mais forte, o mais presente. Envie seus exércitos de luz para patrulhar as madrugadas, quando a gente dorme e a nossa guarda está baixa. Quando as preocupações vêm visitar os nossos sonhos, tentando roubar a nossa força para o dia seguinte. Dissipe as trevas da noite, as sombras que se arrastam, os medos bobos que crescem no escuro. E nos momentos de oração em família, quando nos ajoelhamos juntos, ou quando rezamos sozinhos no segredo do nosso quarto, venha e esteja conosco. Amplie a nossa voz para que chegue mais rápido ao trono de Deus. Defenda a nossa fé das dúvidas que tentam enfraquecer,
das provações que tentam fazer a gente desistir de crer, de ter esperança. Que a nossa casa seja um santuário, Miguel. Um lugar onde Deus é louvado, onde o amor é praticado, onde o choro é consolado, onde a alegria é compartilhada sem reservas. Que quem entrar aqui sinta a sua presença, sinta a diferença, sinta que este é um lugar de paz, marcado pela luz do arcanjo e pela graça do Senhor. Continue a nos guardar, continue a nos defender em cada passo desta vida, na saúde e na doença, na fartura e na escassez, para que cheguemos um dia, inteiros e reunidos, à glória prometida. Não nos deixe cair, arcanjo guerreiro. Não nos abandone jamais. Nós confiamos na sua capacidade de luta, na sua fidelidade a Deus, na sua compaixão por esta família, por este povo que confia apenas, na sua intercessão fortíssima. Respire fundo. Depois de toda a reflexão, nós entendemos que a fé não é um esconderijo, mas sim uma espada de luz. Ela é a força que nos move, o escudo que nos protege e a verdade que nos une. Que possamos levar este entendimento para o nosso dia a dia, transformando medo em propósito e dúvida em certeza. Sintam a presença do Espírito Santo em cada canto deste lugar e em cada fibra do seu ser. Para concluir este momento sagrado, onde as cortinas se abriram para a verdadeira essência da fé, vamos recitar juntos o Pai Nosso. Que cada palavra ecoe não apenas como uma prece, mas como a afirmação da verdade que acabamos de desvendar juntos, unindo nossos corações em um só propósito e em uma só compreensão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado por ter participado desta experiência transformadora conosco. Antes de encerrar, tenho um pedido que fortalecerá nossa comunidade de buscadores. Compartilhe nos comentários deste vídeo uma prece a São Miguel Arcanjo e como esta oração desbloqueou algo novo em sua alma. Seus testemunhos inspiram e guiam outros que também anseiam por essa luz. Se você sente que esta jornada é para você, se você busca a verdade mais profunda, inscreva-se agora no canal. Junte-se à nossa crescente comunidade de almas que ousam ver além e que estão prontas para a verdadeira transformação. Faça parte daqueles que escolheram o caminho da sabedoria revelada. Na tela final, você verá 2 vídeos cuidadosamente selecionados para aprofundar ainda mais seu despertar. Escolha um deles para continuar sua jornada espiritual, desvendando os próximos segredos que esperam por você. Não perca a próxima etapa de nossa jornada de revelação. Volte amanhã para mais um momento de comunhão e descoberta com Deus.